O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O projeto de lei concede pensão especial no valor de um salário mínimo para filhos e dependentes de baixa renda de vítimas de feminicídio. Mas quem vai trazer mais informações sobre esse projeto é a advogada familiarista, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Caruaru e mestranda em Direitos Humanos pela UFPE, Renata Santos. Bom dia, Renata. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que estão ouvindo. De fato, esse projeto foi aprovado recentemente pelo Senado, o projeto de lei 976/2002, Ele foi aprovado pelo Senado, mas foi, na verdade, construído a partir da Câmara de Deputados. Renata, começa explicando um pouquinho para o nosso ouvinte como esse projeto ele deve funcionar na prática. Ele segue agora para a sanção do presidente e, se aprovado, o que acontece? Bem, a partir do momento que houver a aprovação, que houver a sanção do presidente, esse projeto ele segue para ser publicado no Diário Oficial da União. E, na prática, como é que ele vai funcionar? O INSS é que vai ficar responsável por fazer o pagamento dessa pensão especial a essas crianças, esses adolescentes órfãos desse crime tão bárbaro que é o feminicídio. E, basicamente, ele é um benefício que ele vai ser concedido, ele pode ser concedido provisoriamente, antes mesmo da conclusão do julgamento do crime de feminicídio, desde que haja, de fato, alguns indícios fundados de que houve feminicídio. E caso seja decidido pelo juiz, após esse trânsito em julgado da decisão, identificando que não houve feminicídio, o pagamento ele pode ser imediatamente suspenso. Mas aí os beneficiários eles não vão ser obrigados a devolver o dinheiro já recebido, a não ser que se comprove uma má-fé. E ele vai ser um benefício que basicamente se aplica naquelas situações em que aquela família, que aquela mulher pertencia, é uma família de baixa renda, ou seja, é necessário ter o requisito de uma renda familiar que seja inferior a um quarto do salário mínimo, que representa hoje R$330, digamos assim, e serão nessas condições que o valor dessa pensão ele vai ser atribuído àquela família, àquela criança, adolescente. Renata, no caso da família que tem mais de um filho, por exemplo, ou mais de um dependente, cada um receberia um valor diferenciado? Não, nesse caso o valor ele é fornecido para a família, Ele vai ser dividido ali entre os filhos, sejam eles adotivos ou biológicos. E, Renata, qual a importância de um projeto como este para o cenário que o Brasil enfrenta hoje? É um projeto que é, de fato, muito importante, principalmente quando a gente considera que no Brasil, de acordo com os dados mais recentes que a gente tem, a cada 6 horas um feminicídio ele é registrado. Só em 2022, cerca de 1.400 mulheres elas perderam suas vidas e, com base nisso, a estimativa é de que pelo menos 2.500 crianças e adolescentes elas perderam suas mães, Isso aí levando em consideração as estatísticas do IBGE. E isso é um avanço muito importante, principalmente quando a gente considera também a proteção dessas crianças, desses adolescentes, que acabam sofrendo também as consequências desse feminicídio. A partir do momento que a mãe, muitas vezes, é a principal mantenedora daquele lar, e ela é arrancada do seu familiar por um crime tão bárbaro como o feminicídio. Uma coisa que o projeto também traz é no caso de má-fé, que no caso das pessoas que, por exemplo, poderiam fingir um feminicídio ou algo assim para tentar conseguir esse auxílio. Tipifica, por favor, para o nosso ouvinte o que seria o crime de feminicídio e como alguém poderia, talvez, simular algo assim, se é que é possível. Bem, quando se trata de situações como essa que envolvem o benefício, essas fraudes, que seriam tentativas de fraude para receber um benefício, sempre é possível. Mas, para fins de entendimento, a gente precisa compreender que o feminicídio, ele é o homicídio, ou seja, o ato de matar uma mulher ou tentar matar uma mulher, aí configuraria a tentativa de feminicídio, simplesmente pelo fato dela ser mulher. Em que contexto? No contexto de violência doméstica familiar, no contexto de uma relação ali intrafamiliar ou até mesmo fora desse contexto, simplesmente pelo ódio, pela misoginia, que é o ódio à figura da mulher. Então, são circunstâncias que elas precisam ser apuradas judicialmente e é justamente por isso que o projeto de lei, referente à prestação desse benefício especial, ele leva em consideração de que, de fato, haja suspeitas, indícios bem estruturados de que, de fato, foi um feminicídio. Então, essa apuração, ela acaba competindo à justiça, acaba competindo no âmbito de um inquérito policial, por exemplo, para identificar se, de fato, existem aqueles indícios materialmente falando ou não.
Não é tão simples, então, digamos assim. Muito obrigada pela sua entrevista, Renata. Muito obrigada. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com a advogada familiarista, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB Caruaru e mestranda em Direitos Humanos pela UFPE, Renata Santos, que falou sobre um projeto de lei aprovado pelo Senado e que segue agora para a sanção presidencial, que estabelece uma pensão especial no valor de um salário mínimo para filhos e dependentes de baixa renda de vítimas de feminicídio. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.